Uma pirâmide triangular regular tem 2 raiz de 3 centímetros de aresta da base e 3 raiz de 3 centímetros de apótema. A área lateral dessa pirâmide em centímetros quadrados é... Então, olha só, a gente tem a pirâmide. Vamos tentar desenhar aqui essa pirâmide aqui. Vamos lá. Né? Tem a pirâmide aqui. Certo? E você sabe que, no caso aqui, temos de aresta 2 raiz de 3. E o apótema da base, que é essa parte aqui, ó, da frente, né? Deixa eu colocar aqui 90 graus, ele vale 3 raiz de 3. Como estamos tratando de um triângulo, o que a gente faz? 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 dividido por 2. Cancela, cancela. Logo teremos 3 vezes 3, 9, né? Que no caso está dentro da raiz. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então você tem o 3 que já está do lado de fora, vezes o 3 da raiz que saiu. Então, 3 vezes 3, 9. Como nós temos 3 triângulos, ou seja, aqui na frente, aqui do lado e atrás fechando, são 3. Então a gente faz 9 vezes 3, que no caso aí é 27. E é a alternativa D desta questão, guerreiro. Tá certo? Não perde o foco não. Vem comigo. Um cubo tem 3 centímetros de altura e um paralelepípedo retângulo tem dimensões 1, 2 e 3. A razão entre o volume do cubo com o volume do paralelepípedo. Então você tem o volume do cubo com o volume do paralelepípedo. Desenhando aqui o cubo, a gente tem o seguinte. Temos o cubo, certo? Fechando aqui. No caso aqui é 3, aqui também é 3, porque é um cubo que tem todos os lados iguais. E aqui também é 3, guerreiro. Então o que a gente faz? O volume do cubo vai ser 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3, isso aí, 27. Desenhando o paralelepípedo, vamos tentar desenhar aqui. Olha o que nós temos aqui. Temos o paralelepípedo, né? As dimensões são 3, 2 e 1. O que a gente faz? A gente vai fazer o volume. O volume do paralelepípedo é 3 vezes 2 vezes 1. O volume do paralelepípedo, 3 vezes 2, 6. Então, o que a gente faz? Volume do cubo, 27. Volume do paralelepípedo é 6. Lembrando que 27 e o 6 são múltiplos de 3. Então, o que a gente faz? Dividido por 3, dividido por 3. 27 dividido por 3, 9. 6 dividido por 3, 2. Então, neste caso, alternativa C desta questão, mas não perde o foco não. Vem comigo aí, vamos lá. Um triângulo equilátero de 6 decímetros de lado gira em torno de um de seus eixos. O volume do sólido gerado em decímetros cúbicos é... Então, olha só. Você tem aqui um eixo, né? Vou desenhar aqui. Ele está girando. E você tem aqui o triângulo equilátero. Então, olha só. Quando ele gira, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai formar outro triângulo equilátero e vai ter um giro aqui. Formando mais ou menos essa figura aqui, ó. Vou tentar desenhar para você poder entender aqui, ó. Preste atenção. Na verdade, um cone para baixo e um cone para cima. Lembrando que essa parte aqui é a altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Essa é a relação da altura do triângulo equilátero. O que a gente faz? É só substituir, né? Porque ele falou que é de 6 centímetros, é de 6 decímetros de lado. Então você tem 6 raiz de 3 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3 raiz de 3. Então a gente sabe que, neste caso, o raio é 3 raiz de 3.
A altura vai ser a própria altura do triângulo que se formou. Na realidade, a gente vai ter metade da altura, né? Porque aqui seria metade do triângulo equilátero. Então, aqui seria 3. Então, ficando volume, né, é igual a 1/3 πr²h, que no caso é o volume do cone. Então, você tem volume igual a 1/3 π vezes 3 raiz de 3 ao quadrado vezes a altura 3. Para ver se você entendeu, a gente vai recapitular. Nós tínhamos o triângulo que eu tentei desenhar aqui. No caso, o raio é a altura desse triângulo equilátero, porque está virado ao contrário, né? Então, a gente chega à conclusão que esse aqui é o nosso raio, e essa metadezinha aqui, que seria 6, vai ser a nossa altura, que é 3, né? A altura, no caso aí, do cone. Aí eu substituí tanto na altura quanto no raio, dentro da relação dada. Então, nós temos aqui esse volume. Logo, você tem 1/3 de π vezes 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é o próprio 3. Vai libertar o 3 porque a raiz quadrada é o mesmo expoente 2. Vezes 3. Cancela, cancela. 9 vezes 3, 27. Então, 27π. 1 ali, simplesmente pode ignorar, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Mas como nós temos um cone virado para cima e um cone virado para baixo, a gente faz 27π vezes 2, que vai dar para a gente aí, ó, 54π. Neste caso é a alternativa D desta questão, guerreiro. E não perde o foco, não. Vem comigo, vamos lá. A diagonal da secção meridiana de um cilindro equilátero mede 10 raiz de 2. A área lateral desse cilindro, em centímetros quadrados, é... Então, olha só. Nós temos o cilindro. Esse aí é o cilindro. Vou tentar desenhar aqui, que eu sou especialista em desenhos aqui. Se a gente planificar, né? Se a gente planificar, a gente tem isso aqui, ó, dentro do cilindro, né? Aqui é o raio, né? No caso, na tampa de baixo. Você tem a altura e, é claro, você tem também o raio em cima. Então, aqui vai ser o raio, aqui vai ser o raio, aqui vai ser, nesse caso, πrh, né? No caso, a área aqui, que você tem, na realidade, o comprimento como 2πr e aqui h, certo? Então, a área lateral seria o que fecha esse cilindro. Só que ele disse que a secção meridiana, que fica aqui dentro desse cilindro equilátero, o que isso quer dizer, cilindro equilátero? O que ele quis dizer com isso? Cilindro equilátero é quando o diâmetro da base é igual à altura. Então, aqui é 2r, né? Embaixo você tem r, 2r, então a altura vai ser 2r. E ele dá que a secção, né, a diagonal da secção, aqui é 90 graus, que vai nos dar um triângulo, né? Você vai ter ali, que ele falou, que vale 10 raiz de 2, a secção meridiana. Aqui é 2r e aqui também é 2r. Então, você tem, aplicando Pitágoras, 10 raiz de 2 ao quadrado, que é igual a 2r ao quadrado mais 2r ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Essa raiz aqui vai liberar o 2, porque raiz quadrada elevado ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4, r ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, r ao quadrado. Logo, você vai ter, né, nesse caso aí, vamos lá, 10 vezes 2, 4 mais 4, 8, r ao quadrado. Dá para a gente fazer aqui, ó, bizu aí para você. 8 dividido por 2 dá 4, e 2 dividido por 2 dá 1. Posso fazer isso, professor? Pode, desde que não tenha sinal de mais em ambos os lados, ou sinal de menos. Logo, você tem 4r ao quadrado, bizu de novo, 4 dividido por 4 dá 1,
100 dividido por 4 dá 25. Então, aqui é 25. Logo, você tem r² igual a 25. R igual está ao quadrado, passa como raiz quadrada de 25. Então, o nosso raio vale exatamente 5 aí, guerreiro. Beleza? Então, o raio vale 5. Então, ele quer saber a área lateral. Vamos calcular a área lateral. Para encontrarmos a área lateral, vou chamar de SL, superfície lateral, é 2πr vezes h, ou seja, base multiplicado pela altura. Então, você tem 2 vezes π vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 2r. Então, 2 vezes 5, né? 2r, ó, altura, 2r. Mas esse aí, professor, esse cilindro que a altura é 2r, é para todos os cilindros, professor? Não, é somente para o cilindro equilátero, ok? Então, você tem 5 multiplicado por 5, que é 25. Então, você tem 25 vezes 2 vezes 2π. 25 vezes 2, 50, vezes 2, 100. Então, você tem 100π, que neste caso aí é a alternativa C desta questão. E não perde o foco. Guerreiro, não dorme não, hein? Vem comigo e vamos lá. 4 cubos idênticos são dispostos como na figura a seguir, formando um único sólido. Considerando que a diagonal de cada cubo mede 10 raiz de 3, a diagonal desse sólido é em centímetros. Vamos lá. Definição de diagonal do cubo. D igual a raiz de 3. Como a diagonal do cubo é 10 raiz de 3, então fica 10 raiz de 3 igual a raiz de 3. Ok? Então, você tem, cancelando aqui, ó, você tem a aresta igual a 10. Ou seja, esse pedaço vale 10, que é do cubo. Só que aqui, como você tem 2, aqui vai ser 20, né? E aqui também vai ser 20. Bom, como ele quer a diagonal, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai pegar daqui, vou tentar ligar e deixar o máximo preciso. Vai formar um triângulo aqui, ó, se você pode observar esse triângulo que está aqui, ó, formando aqui dentro, né? No caso, você vai ter também aqui, ó. Né? Não sei se dá para enxergar direitinho, porque ficou um pouquinho tortinho, mas você tem um triângulo aqui. Ó, mesmo assim, formando esse triângulo, você tem um outro triângulo aqui dentro, ó. Tá certo? Ó, um triangulinho aqui. E você também tem um triangulinho aqui. Ok? Nesse triangulinho aqui, você ainda tem outro triangulinho aqui dentro, ó. Esse pequenininho que tá ali, que forma um triangulinho. Ok? Tem um triangulinho aí. Uma questão bastante interessante, tá? Uma questão bastante legal, porque é uma questão que possui um grau de dificuldade muito legal. Aí você tem isso aqui é o triangulinho, tá aqui embaixo, pequenininho. Então, esse pedacinho aqui, ele vale 10. Essa partezinha que fica aqui, mais ou menos, ó, aqui, ó, ela vale metade do lado da aresta desse cubo que está aqui dentro. Então, ela vale 5. Então, você tem 5 aqui. E esse pedaço de cima aqui, que eu vou formar esse triângulo aqui, neste caso, eu vou chamar de x. Então, você vai ter x ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, tá? Mais 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado é igual a 25 mais 100, 125. X é igual a raiz quadrada de 125. 125 é 5 elevado ao cubo. Então, você tem x igual a 5 elevado ao cubo, que na realidade vai nos dar x igual a 5 ao quadrado vezes 5. Esse 5 está ao quadrado, ele sai, então a gente vai ter 5 raiz de 5. Significa que desse triângulo maior aqui, ó, desse aqui que eu botei uma bolinha, esse pedacinho de baixo dele vale, neste caso, 5 raiz de 5. Então você tem. Deixa eu botar ele aqui, tá bom? Esse triângulo bola aí, que eu chamei de bola, ele tem esse pedacinho de baixo valendo 5 raiz de 5. Esse pedaço aqui, ó, que no caso é a mesma altura
da aresta do cubo, ela também vale 10. Então, essa aqui eu vou chamar de x, ok? Calculando aqui, ó, vou fazer aqui o cálculo, você tem, na verdade eu chamei de x, vou chamar de y, você tem y ao quadrado igual 10 ao quadrado, mais 5 raiz de 5 ao quadrado, que é na verdade 125. 125. Então você tem y ao quadrado igual 10 vezes 10, 100, mais 125. 100 mais 125, 225. Se a gente fatorar esse 225, nós iremos encontrar y igual a raiz quadrada de 225, que no caso é 15. Então, esse y que é de cima, ele vale 15. Como é dois triângulos que são semelhantes, então é 15 vezes 2. 15 vezes 2, 30. Alternativa D. Vamos recapitular para você poder entender. Primeiro, eu calculei a diagonal do cubo, para a gente conseguir aí achar a aresta, que vale 10. Então, esse pedaço vale 20. Puxei desse ponto aqui, esse ponto, até aqui embaixo, né? E achei a diagonal dessa figura. Não ficou retinho, mas considera que estivesse reto. E aqui embaixo a mesma coisa, desse ponto até aqui, formando um triangulinho grande. Só que esse triangulinho grande formava dois triângulos. O triângulo bola e o triângulo, sei lá, pirâmide, que eu vou chamar aqui. Ok? E eu puxei desse ponto até aqui e formei o triângulo, que no caso o triângulo pirâmide ali. Depois, desse ponto até aqui, formei o triângulo bola. Achei o valor desse triângulo aqui de baixo, que eu pintei, tá? Esse triângulo que está pintadinho aqui embaixo, que está aqui, ó. Que é esse menorzinho aqui que formou. Formou o menor aqui, achei o valor de x. Quem é o x? O x é a base do triângulo bola. Como essa altura é a mesma altura do cubo, também vale 10. Chamei esse cara de y, que eu acabei chamando de x. Errei na primeira parte, né? Repeti, mas tudo bem. Aí calculei o valor de y e achei y igual a 15. Como nós temos dois lados, né? E ele quer saber o valor da diagonal, eu multipliquei por 2 e achei 30, que neste caso é a alternativa D. Uma questão legal, uma questão para a prova de 2017 aí. E é muito legal, porque você tem que pensar um pouquinho, tem que raciocinar um pouquinho, tem que ter um pouquinho de imaginação para poder calcular. Tá certo, guerreiro? Perde o foco não. Vem comigo, vamos lá. O raio da base de um cilindro equilátero, raio da base de um cilindro equilátero e a aresta de um cubo são congruentes. Ou seja, são aproximadamente iguais. A razão entre as áreas totais do cilindro e do cubo. Bom, a área total do cilindro, vou botar TC, a área total do cilindro vai ser 2πr H mais R. Como ele trata ali de um cilindro equilátero, então você tem 2πr, o H é 2R, como eu mostrei na questão anterior, tá? Porque o diâmetro do cilindro, né, o diâmetro da base do cilindro é a mesma da altura em relação a esse cilindro equilátero. Então você tem a área total, que é 2πr, 2 mais 1, 3, vezes 3r. Então a área total do cilindro é 2 vezes 3, 6 πr ao quadrado. Como o raio da base do cilindro e a aresta do cubo são congruentes, você tem que a área do cubo, a área total no caso, é 6 ao quadrado. Como a gente está tratando aqui, neste caso, que são congruentes, eu posso substituir o R por A ou A por R, tanto faz. Então você tem a área do cilindro, que é igual a 6R ao quadrado. Como ele quer saber a razão entre a área total do cilindro, STC, com a área do cubo, SCU, então você tem 6πr ao quadrado sobre 6r ao quadrado. Cancela, cancela, 6π sobre 6. 6 dividido por 6
né? No caso, vai cancelar, a resposta é π, que é a alternativa C dessa questão. Tá certo, guerreiro? Então é só você trabalhar essas relações, sabendo qual era a total do cilindro, qual era a total do cubo, e você transforma essa questão tranquilamente, belezinha, moderado e fácil de resolver, ok? Perde o foco não e vem comigo, vamos lá. O perímetro da base de um tetraedro regular é 9 metros. A medida da altura desse tetraedro em metros é... Então, olha só, você tem tetraedro que é formado, ele é formado por triângulos equiláteros, ou seja, todas as arestas são iguais. Essa aresta é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Ok? Como ele disse que o perímetro da base é 9, então como a gente tem um triângulo equilátero, a gente tem 3A igual a 9. Então, A é igual a 9 dividido por 3. Então, o nosso A vai ser igual a 3. Então, a aresta, né, e todas as arestas desse tetraedro é, neste caso, 3. Ok? Ele quer saber a altura desse tetraedro. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para te mostrar como calcular esse tetraedro. Então, você tem aqui, por exemplo, passando por aqui, ó, vou marcar um ponto aqui e vou puxar para cá. E ele vai ficar virado para o outro lado. Então, você tem aqui, ó, esse triangulinho aqui com a face virada para o outro lado, que formou esse triângulo aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui para você poder entender, né? Considerando que aqui está retinho 90 graus. Logo, esse pedaço aqui, ó, vai ser a altura do triângulo equilátero. Então, você tem, neste caso, a raiz de 3 sobre 2, que é o valor da altura do triângulo equilátero. Esse pedaço de baixo que está aqui, ó, aqui, tá vendo? Ele vai valer 1/3 da altura. Então, 1/3 da altura. Inclusive, vou fazer até melhor. Vou jogar aqui H, pronto. E eu vou chamar Hzão da altura desse tetraedro. O que a gente pode fazer? Pitágoras, né? Então, você tem H ao quadrado, que é igual a H sobre 3 ao quadrado, mais Hzão ao quadrado, que Hzão, que eu chamei, é a altura do tetraedro. Então, você tem H ao quadrado é igual a H ao quadrado sobre 9, mais Hzão ao quadrado. Logo, você vai ter Hzão ao quadrado é igual a H ao quadrado menos H ao quadrado sobre 9. 9 vezes 1, 9, menos 1, 8. Então, Hzão ao quadrado é 8H ao quadrado sobre 9. Hzão é raiz quadrada de 8Hzinho ao quadrado e raiz quadrada de 9. Hzão é igual a 2H raiz de 2 sobre 3. Ok? Aí temos Hzão, que é igual, neste caso aí, 2/3 raiz de 2 vezes H. Né? Então, Hzão é igual a 2/3 vezes raiz de 2 vezes a raiz de 3 sobre 2. O A vale 3, então você tem Hzão igual a 2/3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 3 sobre 2. Cancela, 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 cancela. Ficando 2 vezes 3, raiz de 6. Então, o nosso Hzão vale raiz de 6, que é, neste caso, a alternativa D desta questão. Tá certo, guerreiro? É tranquilo, é calmo, é beleza, é só você seguir essas regras que eu fiz para que você possa conseguir calcular, tá bom? Aquele lado vale 1/3 do Hzinho, que você viu lá no triângulo equilátero, porque ali se encontra o baricentro, ok? No triângulo equilátero. Tá entendido? Então vem comigo e não perde o foco não, vamos lá. A medida da altura de um prisma triangular regular é igual à medida da aresta de sua base. Se a área lateral desse prisma é 10 metros quadrados, então sua altura mede em metros. Vamos lá. Então, como é triangular regular, a base é um triângulo equilátero, guerreiro. Triângulo equilátero.
tá certo? Então, a altura vale A, porque a aresta da base eu vou chamar de A. Como você sabe que aqui é uma figura de um retângulo, e são 3 figuras, porque é na frente, do lado e atrás, basicamente. Então, você tem 3A vezes A igual a 10, né? Base vezes altura, porque é um retângulo. A vezes A é A ao quadrado, igual a 10. Então, A ao quadrado é igual a 10 sobre 3. Logo, A é igual a raiz de 10 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar, porque tem que sempre racionalizar. 10 vezes 3, 30, porque fazem parte da mesma raiz. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, neste caso, é a alternativa D dessa questão aí. Tá certo, guerreiro? Entendeu? Tá tranquilo? Então não perde o foco não. Vem comigo. Um chapéu de festa feito de cartolina tem a forma de um cone de 1 decímetro de raio e 5 decímetros de geratriz. Para fazer 20 chapéus, são necessários no mínimo tantos decímetros quadrados de cartolina com π valendo 3,14. Então olha só, como a geratriz é 5, o raio é 1, então a gente tem que a área lateral, porque você vai ter o chapéu do palhaço aqui, ó, chapéu do palhaço, beleza? Então você só vai querer cobrir essa parte aqui, né? Que no caso fecha esse chapéuzinho. Então você tem π vezes R vezes G, porque é a relação da área lateral do cone. Então a área lateral vai ser 3,14 vezes o raio, que neste caso vale 1, vezes a geratriz, que vale 5. Então, a área lateral vai ser, neste caso aí, multiplicando, vai dar 15,7. Aqui é vezes, tá? Logo, como são 20 chapéus, 20 vezes 15,7, que a gente vai encontrar, neste caso, 314, que é a alternativa C. Tranquilinha a questão, porque ele deu o raio, ele deu a geratriz, era só aplicar em cima da forma da área lateral do cone, e você consegue desenvolver numa boa, guerreiro. Tranquilaço, molezaço, belezaço, tamo junto então. Vem comigo porque ainda não acabou. Vamos lá, última questão. Uma esfera tem 9π de área. Para que a área passe a 100π, o raio deve ter sua medida aumentada. Então olha só, você tem 4πr ao quadrado, que é a área total da esfera, que é igual à primeira situação, 9π. Vamos cancelar. 4r ao quadrado é igual a 9. R ao quadrado é igual a 9 quartos. R é igual a raiz quadrada de 9 quartos, que é 3 meios. Essa é a primeira situação. A segunda situação vai ser 4π r ao quadrado igual a 100. Caso 100π. Cancela, cancela. 4r ao quadrado é igual a 100. 100 dividido por 4 é igual a 25. R é igual a raiz quadrada de 25. Então, o raio vale 5. Neste caso aí. Para a gente saber quanto que tem que ser aumentado, a gente vai fazer 5 menos 3 meios. 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Menos 3, 7 meios. Como a gente quer saber qual foi a situação aumentada, a gente vai dividir, né? Neste caso, 7,5 por 3 meios. Então, você tem 7,5 vezes, inverte, né? Porque na regra da fração, na divisão, você tem que repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, você cancela aqui. Então, você tem 7 terços. Que nesse caso já demonstra aqui a alternativa D, se você multiplicar por 100%. Tá certo? Então, a gente calculou cada uma das situações. Depois, a gente retirou aqui e viu quanto que aumentou. E depois só fez esse dividido pelo primeiro encontrado ali, no caso o raio, que no caso é 7 terços. Ok? Compreendeu? Entendeu? Então tamo junto e não desiste não. Você é capaz. Vamos lá!